Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. Durou pouco a ideia de Lula de não perseguir a meta de déficit zero. 3 semanas apenas. Nesse período, as circunstâncias se impuseram ao presidente. Ele e seu partido nunca foram a favor de contas públicas ajustadas. Sempre compreenderam que, como já disse Dilma Rousseff, gasto é vida. Isso não mudou, mas mudaram as condições para que um governo dite, por si só, os rumos do país. No Brasil de hoje, um governo é praticamente obrigado a compartilhar poder com o Congresso, que deu todas as indicações, a partir de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, de que a meta de déficit zero deveria ser, agora, pelo menos, perseguida. Não perseguir a meta também abriria um front com o setor privado, que o governo depende para pôr de pé o seu principal programa de investimentos, o PAC. 70% do PAC vem de dinheiro privado. E dinheiro privado gosta de previsibilidade, estabilidade e segurança. E de ministro da Fazenda forte e que seja respaldado pelo presidente da República. No WW de hoje vamos analisar o que vem por aí a partir dessa reviravolta no governo sobre a meta de déficit zero. E também vamos falar sobre os próximos passos da privatização da Sabesp após a audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, antes de começar o programa, apresentar aqui quem estará conosco, vamos ver esse resumo do dia, né? O governo decidiu manter a meta de déficit zero para o ano que vem. O anúncio representa uma vitória do ministro Fernando Haddad, que vinha enfrentando resistência de parte do governo pela manutenção da meta como forma de buscar o equilíbrio fiscal nas contas públicas. A reportagem é de Tainá Farfan. A decisão foi tomada nesta quinta-feira em reunião entre o relator do projeto da LDO, deputado Danilo Forte, integrantes da equipe orçamentária e da articulação política do governo no Congresso. O governo manteve a posição dele de meta fiscal zero, né, tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório, qualquer mensagem modificativa com relação ao que está sendo decidido e a preservação do arcabouço fiscal. O deputado deixou no ar, porém, a possibilidade desse número ser modificado no futuro. Isso aconteceria apenas em março de 2024, quando está prevista a revisão da LDO. A alteração do limite de déficit era defendida por ministros do primeiro escalão, como Rui Costa e Simone Tebet, e também por lideranças petistas, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. A questão ganhou ainda mais força depois que o presidente Lula descartou publicamente o déficit zero, dizendo que o governo dificilmente cumpriria a meta em 2024 se, para isso, precisasse realizar cortes em investimentos e em programas sociais. Após a reunião, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o governo tenha discutido flexibilizar a meta estabelecida na LDO e que a fala de Lula se referia a 0,25% de variação prevista no arcabouço fiscal. Então é isso que o presidente fala. E aí, a partir da fala do presidente, alguém começa a fazer especulação, ou para ganhar dinheiro, ou para fazer as pessoas perderem dinheiro, ou fazer especulação política, e o governo ia mudar a meta. Eu quero dizer, quem especulou, perdeu o dinheiro de novo. Quem especulou, errou politicamente de novo. Após a decisão do governo, parlamentares demonstraram preocupação com um eventual contingenciamento de emendas em 2024, que é ano eleitoral, para garantir o déficit zero. Uma possibilidade seria dividir os cortes de verba entre as emendas e recursos destinados ao PAC, algo que o governo não deseja. O relator da matéria costura agora um acordo para incluir na LDO uma regra que divida o ônus da eventual restrição de gastos entre executivo e legislativo. O prazo regimental para que sejam apresentadas emendas à LDO vence nesta sexta-feira. Segundo Padilha, o foco do governo está em aprovar, ainda este ano, a PEC da reforma tributária e medidas arrecadatórias que garantiriam os recursos para a manutenção da meta. Vamos lá para a nossa análise, então, conosco o jornalista, grande analista político, Thomas Traumann. Thomas, muito bem-vindo, viu? Boa noite, obrigado pelo convite. Em Brasília, o nosso diretor, Daniel Hittner. Thomas, vamos lá começar contigo. Tá claro aí que o Haddad, que havia perdido uma batalha há 15 dias, não deu nem 3 semanas direito, venceu uma batalha hoje. Na sua percepção, ele vai ganhar a guerra?
Então, a gente tem que entender que isso aqui é um processo em andamento, né? Vamos pensar que é um grande campeonato brasileiro. Então, o que aconteceu hoje é simplesmente que o Haddad ele saiu do Z4, ele saiu onde estava caindo para a segunda divisão, ele agora somente está, mas está lá em 15º, 14º, né? Ele ainda não chegou aí, não está disputando o Sul-Americano. Por quê? Porque não tem ninguém no Brasil, não tem nenhum, nem mesmo o Haddad, acha que o Brasil vai ter déficit zero aqui vem. Isso não existe, não vai acontecer. Mas por que tem essa discussão toda? A discussão toda é, o governo vai tentar, pelo menos, ter um déficit zero, ou um déficit menor, porque essa é a questão toda que mexe com o preço, mexe com as bolsas, mexe com as expectativas, mexe com o câmbio, mexe com o juro futuro. Se o governo do presidente Lula realmente tentar fazer com que o déficit brasileiro, que esse ano vai cair uns 150 bi, caia para, vamos lá, 50 bilhões, 20 bilhões, isso obviamente mostra que existe uma responsabilidade fiscal em curso que pode chegar eventualmente ao zero. Agora, se desde o início, já em 2023, o governo desiste, é óbvio que não vai ter controle de gasto nenhum. Então, a gente não está aqui realmente discutindo o déficit, a gente está discutindo o governo do presidente Lula no seu segundo ano, ele vai tentar ser mais fiscalmente responsável ou não? Essa é a discussão toda. Agora, Thomas, na sua avaliação, o presidente Lula se convenceu ou ele foi obrigado a ceder? Né, tendo em vista até que o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira também sinalizaram que a meta deveria ser pelo menos perseguida. Acho que são as questões de condições. Eu acho que, assim, obviamente, o governo continua dividido. E isso é uma coisa que sempre aconteceu em vários governos. Aconteceu no governo Fernando Henrique, e aconteceu nos dois governos Lula. O presidente Lula joga com isso. Quer dizer, tem um ministro, vamos dizer, mais de obras, como o caso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, como já foi o ministro Adisseu, como já foi a Dilma Rousseff, e outro ministro mais, vamos dizer, mais fiscalista, que tem uma relação com o mercado, que tem uma relação com o empresariado, que faça essa ponte. Foi o Palocci, eventualmente foi o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e agora é o Fernando Haddad. O que o Lula faz é um pouco jogar com esses dois lados, jogar com essa contradição. Então, por isso que eu estou dizendo assim, não acabou o jogo. Então, não dá para dizer assim, o Lula decidiu a favor do Haddad, porque o jogo ainda está sendo jogado. Se o governo não conseguir aprovar algumas medidas que estão no Congresso, especialmente a medida de taxação federal sobre as subvenções de ICMS, desculpa, não tem como você imaginar que vai ter déficit menos 50 no ano que vem. Bom, Daniel, manter essa meta, ou pelo menos persegui-la, significa contingenciamento alto, né? Já se tem ideia aí do tamanho desse contingenciamento no ano que vem em Brasília? Tem sim, Caio. Hoje, na reunião em que ministros chamaram o relator Danilo Forte, da LDO, e algumas outras lideranças no Congresso para essa reunião no Palácio do Planalto, alguns números foram aventados. A Fazenda trabalha com uma ideia, uma estimativa de contingenciamento no início do ano que vem, da ordem de 25 bilhões de reais. Pouco mais, pouco menos, mas no mínimo 20, no máximo 30. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, na mesma reunião, segundo eu apurei, fez uma estimativa mais realista e disse claramente que esse contingenciamento pode chegar a até 53 bilhões de reais. Aí não tem jeito, aí você pega muita obra pública ali, PAC, emendas parlamentares, e o Congresso resiste muito. Resiste por quê? Porque é óbvio que se você vai cortar dinheiro, os candidatos preferenciais a terem dinheiro cortado são aqueles parlamentares com emendas não impositivas. Nessa reunião foi feita ali uma pactuação. O próprio Haddad tomou à frente ali a iniciativa e disse, bom, então vamos combinar o seguinte, eu faço um contingenciamento e me comprometo a fazer um por um. Para cada real que eu bloqueio do orçamento do Executivo, eu bloqueio o outro do Legislativo. Aí ninguém sai tão prejudicado. Agora, claro que ninguém espera, na verdade, chegar ao déficit zero. O Thomas fez uma alegoria que eu adorei aqui do Campeonato Brasileiro, mas eu vou contar uma outra alegoria que me foi feita por um ministro ali que tem participado das reuniões. Ele disse, olha, manter o déficit zero é como a mãe que fala para o filho, olha, você vai à festa no sábado à noite, mas você tem que chegar em casa à 1 da manhã. Se passar da 1 da manhã, o bicho pega, viu?
E o filho não chega às 1 da manhã, ele chega às 2, ele chega às 3 da manhã. Agora, se a mãe, logo de cara, disser, filho, olha, pode chegar às 4 da manhã, mas até às 4 da manhã não passa, né? Aí o filho já chega logo às 6 da manhã arrebentando tudo. Então é um pouco dessa discussão que se trata o déficit zero. Ô Thomas, eu queria te ouvir sobre isso, sobre essa questão do contingenciamento também. Tem uma questão na prática aí de optar entre qual custo político é maior ou menor, né? Contingenciar, né? E ter todos esses problemas aí com a base aliada no Congresso Nacional, ou o custo político de não manter o déficit para fins de mercado, para fins de setor produtivo e setor privado? Tem, mas a questão toda eu acho que pouquíssima gente imagina um governo Lula contingenciando 20 bilhões, quanto mais 50, não vai acontecer, não vai. Mais ou menos como o filho rebelde, aí, o filho do sábado à noite que o cara está falando, assim, no tipo, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. O que vai acontecer vai chegar em março, eventualmente, se as contas, se o governo não estiver arrecadando no ritmo imaginado, vai chegar em março, o contingenciamento pelo marco fiscal teria que ser os seus 53 bilhões que a ministra Simone Tebet anunciou hoje. E o governo vai falar, não vai dar, vamos mudar a LDO, e pronto, e o déficit vai ser muito maior. Simplesmente porque não faz parte, não é nenhuma questão de a pactuação do governo Lula com o Centrão, ou a pactuação, a necessidade, não, a sua própria base, quer dizer, assim, a própria base do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda, não vai aceitar para um ano eleitoral, um ano que nós não vamos esquecer que o PT teve resultados sofríveis nas 2 últimas eleições municipais. Essa é a grande oportunidade deles recuperarem o tamanho que eles já tiveram. Simplesmente não vai acontecer. Eu acho que ninguém realmente sério imagina que você vai ter um grande contingenciamento. O que a gente vai ter é 3 meses de expectativa, etc., janeiro e fevereiro, vendo quanto o governo arrecada, e depois falar, nós não vamos fazer. Mas vamos fazer um déficit entre 10, 20, enfim. E aí? Vamos seguir por esse caminho. Um déficit de 10, 15, 20, 5. Qual o impacto? Você tinha falado na sua resposta anterior de que o que está se debatendo é se o governo Lula 3 começa com compromisso fiscal, o seu segundo ano de governo. Um eventual contingenciamento na casa, vamos chutar aí, de 20 bilhões, é um compromisso fiscal ou não? Então, para o mercado porque a expectativa do mercado é tão baixa. Quer dizer, se você for ver a média do que acham as pessoas que estão na Faria Lima, enfim, eles têm uma expectativa tão baixa em relação à capacidade fiscal do governo, que qualquer coisa que o governo fizer já vai ser um grande avanço, já vai ser saudável. Então, assim, para mim é muito claro, se chegar em março, o governo fala, nós não vamos fazer um contingenciamento de 53 bilhões, vamos fazer um contingenciamento de 18. E nós vamos ter mas a gente vai cumprir um déficit de, 0,6. Champanhe Dom Perignon na Faria Lima no dia seguinte, no mesmo dia. É felicidade, porque a expectativa hoje do mercado é de um déficit de 1%. E sem contingenciamento nenhum. Então, qualquer coisa. Por isso que eu estou falando, essa expectativa está tão baixa que é possível que o ministro Haddad consiga, com pequenas vitórias, nem muito excitantes, etc., nem grandes questões, mas já gerar uma sensação de bem-estar junto com empresariados. Bom, gente, a gente preparou para continuar esse debate uma arte, né? Porque, até chegar março tem uma agenda antes a ser cumprida, ou pelo menos uma expectativa de uma agenda econômica a ser cumprida nessas 3, 4 semanas que faltam, que ainda temos, né, de trabalhos legislativos em Brasília. O ministro Fernando Haddad pediu hoje, nessa reunião que o Daniel citava, mais uma vez pediu ao Congresso um esforço concentrado para aprovar as matérias que aumentam a arrecadação. As medidas são essenciais para o governo alcançar essa meta aí de déficit zero, e aí vocês já estão vendo
quais são elas, né? A agenda econômica do ministro em 2023 nessa reta final. Na Câmara dos Deputados, temos a medida provisória da subvenção do ICMS, que ela, se aprovada, prevê uma estima, né, pelo menos uma arrecadação de 35 bilhões de reais em 2024. E temos o fim do juros sobre capital próprio, né, uma arrecadação prevista de 10 bi. Já no Senado Federal, e aqui eu já alerto que é uma agenda mais fácil de ser aprovada, de tudo que nós temos conversado, tanto aqui em São Paulo quanto o nosso time da CNN em Brasília, esses dois projetos têm uma chance maior de serem aprovados. Quais são eles? O projeto de lei que taxa ali as offshores e os fundos exclusivos, e eles prevê uma arrecadação de 20 bilhões de reais em 2024. E o projeto de lei que regulamenta ali, né, que taxa as apostas esportivas, tem uma arrecadação prevista de 700 milhões de reais em 2024. Daniel Rittner, você, nosso diretor aí em Brasília, desses quatro, qual a sua percepção? O que passa e o que não passa? Esses projetos que estão no Senado, como você já antecipou, tem uma perspectiva bastante grande de passarem. O grande entrave está na Câmara e é ali que as contas públicas de 2024 estão sendo jogadas. Principalmente com essa medida provisória 1185, que trata, é conhecido como a MP das subvenções. O que acontece? Os estados, governos estaduais, deram isenções de ICMS nessa guerra fiscal toda para atrair investimentos para os seus territórios. E deram essa isenção de ICMS. Com essa isenção de ICMS, iam juntos os impostos federais como imposto de renda. Ou seja, os estados estavam fazendo um pouco ali esmola com chapéu alheio. A União dava um subsídio também sem concordar com isso. A União já está respaldada pela Justiça, mas precisa regulamentar a partir de agora como essa cobrança será feita. A projeção de 35 bilhões de reais se isso for regulamentado. Só que aí, em que situação estamos? No início dessa semana, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, uma frente grande no Congresso, 205 integrantes entre deputados e senadores, fez uma pesquisa, divulgou ali para um grupo pequeno de jornalistas, fez uma pesquisa para saber como estava o ânimo da Câmara sobre isso. Mais de 40% dos parlamentares consultados desconhecem o que é essa medida provisória. Não estão interessados em votar essa medida provisória. Você tem no setor privado um lobby muito grande contra essa medida provisória, com a alegação de que a tributação sobre esses investimentos passa de 23% para 28%, ou seja, vai doer demais, esses investimentos ficam menos atrativos, setor privado e empresariado jogando contra. E você já tem o posicionamento, a orientação de diferentes parlamentares contrárias a esse projeto. Então, é bem difícil de passar. O governo quer enfiar como uma emenda juros sobre capital próprio para arrecadar mais 10 bilhões. É um cenário bastante difícil. Não dá para garantir absolutamente que isso passe no Congresso. Thomas, partindo um pouco dessa agenda, vamos dizer, 2023, entrando na agenda 2024, muito provavelmente, talvez, pelo menos parte dessas quatro propostas fiquem para continuar a tramitação no ano que vem. Mas você vislumbra, de alguma maneira, a possibilidade de que esse déficit zero, enfim, seja mantido, mas que haja uma permanência de uma busca por mais ampliação de receita e de arrecadação? E aqui eu coloco 2 pontos, que foi pelo menos o que eu ouvi hoje de Brasília. A reforma da renda, né, a segunda fase da reforma tributária, tributar a renda, reformular ali a tributação da renda, taxando mais os mais ricos, e de repente a revisão dos benefícios fiscais, né? Estão estimados aí benefícios fiscais no país, 523 bilhões de reais em benefícios fiscais. O ministro Fernando Haddad tem sinalizado uma necessidade de revisão. Você acha que, para além dessas quatro, da agenda curto prazo 23, entraremos em 2024 numa agenda ampliada de busca de aumento de arrecadação? Se sim, por meio de quais ideias e projetos? Não, eu concordo plenamente, Caio. Quer dizer, o quadro que o Daniel colocou, eu acho que e a gente tem que entender que nós estamos já no dia, em novembro, nós estamos no dia 16 de novembro. Quantas semanas? Nós temos mais que 4 semanas? E ali com certa
né? 4 semanas aqui tem que ser votada a reforma tributária, ainda na Câmara, ainda tem que ser votada a LDO, tem que ser votado o orçamento. É realmente muito complexo e o Daniel colocou isso muito claro, a dificuldade que o Haddad vai ter ali. Agora, chega no ano que vem, eu acho, JCP, por exemplo, com certeza vai ser colocada junto com a reforma da renda, ou seja, você vai ter dividendos, uma discussão de distribuição de dividendos, JCP e revisão tanto de contribuição sobre o lucro líquido como contribuição sobre como IRPJ, é uma discussão que vai claramente na reforma de renda para o início do ano que vem. Revisão de renúncias fiscais, outro ponto que vem junto com a reforma tributária, com a regulamentação de reforma tributária. E aí, assim, dependendo da situação fiscal que o país tiver ano que vem, pode vir outras coisas. Quer dizer, pode até imaginar que o governo possa antecipar a venda, as negociações dos blocos de pré-sal que estão previstos para 2027. Você pode antecipar isso através de projeto de lei, antecipar para o ano que vem. Porque o governo realmente precisa arrecadar mais. Para explicar isso um pouquinho rapidinho para o nosso telespectador, o governo Lula foi eleito, basicamente, ou ele considera que o mandato dele lhe dá o direito de gastar mais. Ele está ali para dar mais Estado na questão social, mais Estado na questão de obras, na questão do indutor de crescimento, enfim. Essa é a política econômica que o governo considera que foi votada nas urnas um ano atrás. Só que, para isso, não há, como é que você sustenta, se você vai gastar mais? Você vai ter que sustentar a partir de arrecadar mais. Então, esse é um governo que, ele, por princípio, ele tem a questão de vai procurar novas formas de arrecadação. Então, assim, isso acho que são 4 anos do governo procurando formas de sustentar esses gastos sociais. Ô Thomas, e por que, na sua visão, a resistência, por exemplo, a uma reforma administrativa, a resistência a cortar na própria carne? Nós ouvimos também bastante na campanha, principalmente depois, quando a Simone Tebet entra na coalizão, né, na frente ampla, né, que foi vendida durante a campanha, o tal do spending review, né, e isso sumiu da agenda, né? A gente sabe que tem grupos ali, grupos de trabalho no planejamento, na fazenda, mas por que a resistência de cortar gastos? É uma resistência quase que passivo-agressiva em relação a isso, a gente sabe disso. Eu acho que é até possível que eles comecem, assim, eu não descarto uma reforma administrativa começando a se discutir no ano que vem, mas ela é uma reforma administrativa daqui para frente, ela não será uma reforma administrativa do estado geral das coisas, ela é uma reforma administrativa na ideia de, os futuros servidores públicos vão estar sobre essas e essas condições que, enfim, o seu salário inicial vai ser distinto, enfim, coisas assim. Não na forma, vamos dizer, da reforma administrativa, que é algo que resolva para este ano, resolva para o ano que vem, resolva nos próximos anos uma redução de gastos. Aí, vamos dizer, está no DNA do governo que foi eleito. Daniel, quero colocar com você para finalizar, qual é o impacto nesse debate todo fiscal que as eleições municipais de 2024 devem ter? Olha, segundo a ala política do governo, é um impacto imenso. Por isso que essa ala política estava querendo, obviamente, já uma meta mais frouxa, ali, pelo menos 0,5 de déficit. Por quê? Seja uma emenda parlamentar, que é um deputado transferindo recurso para uma praça no estado ali do Centro-Oeste, né, que vai fazer diferença naquela localidade. Seja uma obra do Ministério dos Transportes para duplicar uma rodovia, isso tem impacto local. Menos investimento significa impacto local, comunidades, bases eleitorais, prefeitos sendo desagradados. E por isso a ala política vinha batendo muito forte nessa tecla. Não dá para cumprir déficit zero. Nesse jogo de forças, me parece que se a gente está dizendo que o Haddad saiu do Z4, como diz o Thomas, quem talvez tenha caído algumas posições foi, na minha impressão, o Rui Costa. O Rui Costa era o principal defensor até agora dessa revisão da meta e a impressão que eu tenho, já fundamentado por outras discussões no governo, Rui Costa sai na frente. Ele é como aquele jogador de xadrez que faz uma primeira rodada ali muito arrojada. E ali você olha e fala assim, meu Deus do céu, vem tiro pesado por aqui, ele vai comer minhas peças. Só que aí logo aparece alguém um pouco mais silencioso e consegue encurralar na segunda, na terceira rodada, ou seja,
ele talvez seja muito bom nos peões e nos cavalos, mas quando chega no bispo e na rainha, não está muito para Rui Costa. Thomas, eu quero finalizar com você, que é nosso convidado, mas bem brevemente, que eu já preciso partir para o intervalo. Esse embate Rui Costa e Fernando Haddad, você vê eles prolongando no tempo no governo Lula 3? Com toda certeza. Para mim, isso está claro. E aí, logicamente, quando a gente fala isso, a gente até simboliza, né? Enfim, porque o Rui Costa não é simplesmente o Rui Costa. O Rui Costa, ele representa, como o Daniel falou, uma ala política dentro do PT, que também tem a ministra Esther Dweck, que também tem a presidente do partido, Gleice Hoffmann, que basicamente considera que o governo Lula ele precisa de política social, ele precisa de gasto, e isso tá, assim, a popularidade do governo depende dele gastar mais e ele está mais atuante, ele está mais à frente, ele está fazendo novas políticas sociais e novas políticas de obras, etc. Quer dizer, é como se fosse uma questão de quase causa e efeito, e isso teria uma consequência eleitoral no ano que vem. Enquanto que o Haddad é um ministro que, como todo ministro da Fazenda, assim, pouca gente gosta do ministro da Fazenda, é o cara que tem que dizer não. Quer dizer, não volta 1h da manhã, né? Quer dizer, é o sujeito que fica ali tentando controlar todos os gastos de todo mundo. Naturalmente, muito mais isolado. E essas duas alas, quer dizer, representadas hoje pelo Rui Costa e a ala mais fiscalista do Haddad, vão continuar disputando e brigando até 2026, com toda certeza. Thomas Traumann, jornalista e analista político. Thomas, muito obrigado, viu, pela sua participação hoje aqui. Obrigado pelo convite, Caio. Obrigado, Daniel. Faz tempo que a gente não se fala. Obrigado mesmo. Bom, gente, daqui a pouco a discussão sobre a privatização da Sabesp e a desestatização do saneamento básico no país. Até já. Estamos de volta com o WW, agora com a participação do diretor executivo da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Saneamento, Percy Soares Neto, está no nosso estúdio lá em Brasília. Seja muito bem-vindo, Percy. Obrigado, Caio. Uma honra estar aqui com vocês. Tá, joia, é uma honra toda nossa. Bom, gente, vamos lá. Uma audiência pública hoje em São Paulo debateu a privatização da Sabesp, a maior empresa de saneamento do país. A audiência foi realizada na Assembleia Legislativa, onde tramita o projeto de lei que enfrenta forte resistência da oposição. A secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Natália Rezende, defendeu a importância do aumento dos investimentos privados para acelerar os projetos de universalização do saneamento básico no Estado. O relator do projeto na Casa, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, disse à CNN que acredita que o PL seja votado ainda em novembro, com aprovação estimada entre 55 e 60 votos do total de 94. O governo tem pressa, precisa da aprovação até o fim do ano para que o processo de privatização seja concluído até o fim do primeiro semestre de 2024, antes das eleições municipais. A oposição critica a iniciativa. A alegação é de que a companhia poderia oferecer um atendimento adequado sem a privatização, que pode, segundo os críticos, levar a um aumento na tarifa. Bom, vou pedir uma licença aqui para o Percy, só para a gente, preparou aqui, o Daniel, na verdade, preparou uma arte ali para a gente, antes da gente começar esse debate sobre saneamento, né? O BNDES tem projetos para a desestatização do saneamento básico em diferentes estados e o Daniel Rittner, nosso superdiretor em Brasília, vai explicar a arte que ele mesmo montou. Coisa rápida, Caio, por que isso? O Marco Legal do Saneamento, que entrou em vigência em 2021, não é isso, Percy? 2021. O Marco Legal estabelece 2033 como ano, uma meta para a universalização do saneamento básico, fornecimento de água potável, tratamento de esgoto no país. E hoje a gente tem 40% dos brasileiros que não tem sequer coleta de esgoto. Então, qual saída para isso? Para dar conta de tudo que vem pela frente, precisa ter mais investimento privado. Só o investimento público não dá conta, os próprios governos reconhecem isso. E aí,
onde que normalmente eles vão bater na porta ali para estruturar um projeto de concessão, de privatização ou de parceria público-privada? No BNDES. Normalmente, tirando a Sabesp, São Paulo tem muita massa crítica para isso, tirando São Paulo, é no BNDES que se bate a porta. E são 12 projetos com quase 60 bilhões de reais previstos em investimentos. Quais ali estão mais avançados? Em 2024, o BNDES já prevê o leilão, a concessão em si, a concorrência para o saneamento básico em Sergipe, na Paraíba, em Rondônia e no Pará. Nos demais estados que a gente vê ali, tem coisa grande, tem a privatização da Copasa, a Companhia de Água e Esgoto de Minas Gerais. Tem em Porto Alegre a DEMAI, que é a companhia que atende a capital gaúcha. Todos esses projetos estão sendo estruturados pelo BNDES com uma previsão de irem a leilão nos próximos anos. Mas aí, Caio, se você me permite, eu já tenho até uma pergunta para o Percy. Porque, ora, se a gente vai ter mais dinheiro privado ali e poucas empresas hoje atuam em saneamento, será que a gente vai ficar dependente ali de 3, 4, 5 grupos privados tomando conta de todo o saneamento básico no país? Bom, Caio, excelente pergunta. Daniel, perdão, excelente pergunta e gostaria também de te agradecer por estar aqui e poder esclarecer isso. Quer dizer, esse nunca é o objetivo de um marco do saneamento como que foi aprovado. A ideia é abrir e manter a competição aberta. Os projetos estruturados pelo BNDES são projetos que visam criar leilões competitivos. Nós tivemos, seguramente, neste primeiro ciclo de projetos, digamos assim, nessa primeira de rodada, projetos de operadores privados que já estavam no Brasil com muito apetite por aumentar a sua participação privada no saneamento e que acabaram por conhecer o setor e por ter eficiência operacional sendo mais agressivos nos leilões e capturando os projetos. Importante também, Daniel, ter claro que muitos dos operadores privados, quando entraram nesses projetos, trouxeram parceiros, trouxeram investidores parceiros, quer dizer, não são somente as empresas privadas que operavam, que estão nos seus projetos. Tem alianças dessas empresas com bons fundos de investimento que permitem maior celeridade nesse investimento e estruturas financeiras mais robustas para que essas novas concessões possam enfrentar o desafio da universalização. Ô, Percy, aqui a privatização da Sabesp, né, a principal estatal de saneamento do país, qual que é a sua percepção ali? A tramitação, as condições políticas, tem um desafio grande aqui para o governador Tarcísio de Freitas, o caminho está bem azeitado ou tem muito obstáculo ainda para ela sair? Caio, um processo de privatização ele nunca é simples. A gente viu isso no setor elétrico, a gente viu isso em todos os setores de infraestrutura. Principalmente quando a gente trata de uma concessão pública e quando a gente trata do elemento água. O elemento água é muito sensível socialmente. Mas é um debate que precisa ser enfrentado. Nós temos visto o governo do Estado de São Paulo enfrentar esse debate de frente. A secretária Natália esteve lá na Lesp, a notícia que se tem é que não foi uma audiência pública tranquila, mas o importante é a gente separar ao máximo o que é ideologia e o que são dados concretos. Eu acho que o processo da Sabesp, ele traz em si um conjunto de lições aprendidas de processos de privatização anteriores. Isso é positivo. Claro que o ambiente político e o fato do setor de saneamento ser de concessão municipal, ou seja, de ter um diálogo muito estreito com os prefeitos, é um complicador. Mas não impede, a gente viu sucesso no Rio de Janeiro, a gente viu sucesso em Alagoas, a gente viu sucesso em Amapá. Agora é um jogo com uma variável política importante e que precisa ser acompanhado. Eu entendo aí que o governo do Estado de São Paulo tem um projeto muito bem montado e com muitas condições de ir para frente. E é claro que a Lesp, né, como casa, aí como parlamento do Estado de São Paulo, poderá fazer os ajustes que entenda necessário no projeto,
mas eu vejo que o governo de São Paulo está muito bem articulado e estruturado para caminhar nesse processo de desestatização. Exatamente, eu acompanho bastante esse assunto enquanto repórter. A previsão aqui, só para passar aqui antes de fazer uma pergunta para o Daniel, a previsão do Palácio dos Bandeirantes é de uma aprovação, talvez até em novembro, né? O projeto foi encaminhado pelo Palácio dos Bandeirantes com urgência constitucional, isso dá um prazo final de apreciação no plenário até 5 de dezembro. A previsão do Palácio dos Bandeirantes é votar ou na primeira semana de dezembro ou na última de novembro, mas isso pode ser antecipado, surpreendentemente, e com uma expectativa de votação de algo entre 55 e 60 votos, de um universo aqui na Assembleia Legislativa de 94 parlamentares. A próxima tramitação é na semana que vem, no Congresso de Comissões, né, que é um instrumento aqui que juntam várias comissões. Tem 3 relatórios, né, tem o relatório principal, que é o do deputado Barros Munhoz, e tem o relatório do Partido dos Trabalhadores, tem mais de 1000 páginas, né? É um relatório muito extenso, e um relatório também do Caio França, né? Que é filho do ministro Márcio França. Ou seja, um desses 3 relatórios será aprovado na semana que vem, nesse Congresso de Comissões, e depois já estaria habilitado para ir ao plenário. Daniel Rittner, se coloca bem, né? Que é preciso separar os dados da ideologia nesse debate. Você já acompanhou vários processos de privatização aí em Brasília, enquanto diretor, enquanto repórter. Na sua percepção, essa bandeira, vamos dizer, ou esse processo de privatização divide bem quem é de esquerda e quem é de direita? Olha, 20 anos atrás até dividia. Hoje o debate sobre privatizações ficou longe de ser o principal para polarizar o país entre esquerda e direita. Agora, para a gente ter, como o Percy chama a atenção, não tem que ser um debate ideológico, político, tem que ser uma questão pragmática. O dado que eu tenho é que, se houver a manutenção do ritmo atual de investimentos no setor, a universalização de esgoto coletado e tratado no Brasil só chegaria em 2060. Então, está claro que precisamos acelerar. A única dúvida que resta é a seguinte: quando a gente vai para países que privatizaram o saneamento, França e Portugal, por exemplo, tiveram grandes objeções, voltaram atrás, revisaram seus modelos. Aí que fica a dúvida, que eu pergunto isso para o Percy, será que a gente não vai incorrer no mesmo erro também? Quem disse que passar esses serviços para o setor privado é garantia que, de fato, a gente consegue acelerar e prestar bons serviços? Daniel, super obrigado por essa pergunta, porque esse talvez seja um dos pontos chaves aí no debate sobre a participação privada no saneamento. Vou fazer só um parênteses, Caio, se você me permite. A gente tem diferentes modelos de participação privada no saneamento. Nós temos as privatizações, né? Nós temos as concessões, como foi o modelo do Rio de Janeiro e Alagoas, e nós temos as PPPs. O que a gente defende é a participação privada. Por que o governo em outros países, em geral, chama o privado para participar do esforço de universalizar o saneamento? Por alguns motivos. Um deles é a capacidade de investimento. Quando eu tenho os entes públicos com dificuldade de investimento, é natural que ele chame o setor privado, e a gente vê isso não só no saneamento, em outras áreas. Vocês comentavam antes até da participação privada no próprio esforço do PAC, né? O chamo privado. Não quer dizer que esse serviço ficará o resto da vida com o privado. Eu tenho um período de contrato de 30 anos, onde eu chamo o privado, contribui para o esforço de investimento, eu tenho privado, contribui para a melhora na governança, contribui para a melhora na eficiência, e se ao fim desses 30 anos o poder concedente entender que os investimentos foram feitos, que o sistema está redondo, está funcionando bem e quiser retomar o serviço ao final do contrato, não quer dizer que o privado foi mal. Quer dizer que aquele acordo entre público e privado para aquele período foi bem executado, levamos o contrato ao fim, ao seu bom termo, e ao final o poder concedente poderá escolher: eu refaço essa licitação ou daqui para frente, dada a contribuição do privado, eu tenho condições de ir adiante. O caso emblemático de Paris foi esse. A gente se fala muito de Paris. Paris, os operadores privados encerraram seu contrato, cumpriram com as suas obrigações contratuais e, ao final disso, o poder concedente disse: bom, ok, fizeram os investimentos que precisavam fazer, melhoraram a eficiência como precisava melhorar, e qualificaram a governança, agora o governo retoma como poder concedente e avança aí
atendendo a população já com um sistema mais robusto, mais estruturado, sem os déficits de atendimento vividos hoje, por exemplo, no Brasil. Ô, Percy, tem uma diferença aí dos processos de privatização, de todos que estão em andamento, qual que está mais avançado e qual que você vê mais chances de acontecer primeiro, o leilão, né? Vamos lá, pragmaticamente, hoje, privatização, nós tivemos a da Corsã no Rio Grande do Sul, temos a Sabesp e temos a Copasa. São as privatizações que estão na pauta. Agora, é importante, cara, a gente observar, né, que nós temos aí 43 projetos em estruturação no país. Um conjunto de concessões, um conjunto de PPPs. Então, vamos lá, privatização, provavelmente a Sabesp é onde o peso político do governo do estado está mais explícito, quer andar mais rápido. A Copasa parece que o ritmo está um pouco mais lento, deve sair Sabesp primeiro. Quando a gente fala de concessões estaduais, como o Daniel mencionou antes no gráfico, a gente tem aí Sergipe, Rondônia, Pará, talvez que sejam mais bem estruturados e processos que devem buscar a concessão no modelo que foi Rio de Janeiro e Alagoas, ou seja, a companhia estadual se mantém na produção de água e eu busco parceiro privado para o restante do serviço de saneamento. O estado da Paraíba vem estruturando uma PPP e o estado do Paraná também já licitou uma PPP e deve licitar mais duas. Então, veja bem, nós temos nos diferentes modelos projetos já com bom grau de amadurecimento. Caio, só uma rápida nota de rodapé aqui. Todos sabem que Belém sediará a COP30 em 2025, com grandes pretensões de mostrar ao mundo todo o ativo que o Brasil tem em diplomacia ambiental. O detalhe é que o Pará tem menos de 5% de esgoto coletado. Então, eu vejo o governador do Pará, Helder Barbalho, extremamente interessado em não só conceder os seus serviços de saneamento o mais rapidamente possível, mas também engajar aí o setor privado numa boa disputa para oferecer esses serviços a contento. Agora, Daniel, em nível de governo federal, houve, de certa maneira, uma retração, né? Claro que o PAC, por exemplo, como eu já disse aqui, inclusive no começo do WW, tem uma previsão de 70% de capital privado, mas o modelo de privatização não, né? O governo federal gastou muito ali o primeiro semestre recalibrando o marco legal do saneamento com decretos que iam, decretos que voltavam, revendo um pouco a participação do setor privado. Fato é que, mesmo com a reação do Congresso para amenizar esse desejo do governo de enfiar mais a mão ali no marco regulatório, existem prefeituras e governos estaduais, caso do Paraná, caso também de Goiás, que está tentando fazer isso, encontrar brechas nesse marco legal que obriga a licitação dos serviços em igualdade de condições. Se uma empresa estatal de água e esgoto quiser prestar o serviço, pode participar da licitação, mas tem que concorrer em pé de igualdade com o setor privado. E aí existe uma série de brechas que alguns estados estão tentando explorar para contornar ali as exigências e para continuar com as suas estatais prestando seus serviços obrigatoriamente. Você concluiu, Daniel? Concluiu, perdão? Sim, sim. Percy, você quer arrematar? Gostaria, Caio. É importante a gente ter claro, quando a gente olha o setor de saneamento, que ele é um setor de concessão municipal. Quando a gente pega as regiões ou as regiões metropolitanas, o Estado também tem uma participação. Então, a União, ela tem a função de dar diretrizes gerais. Quem coloca o edital na rua, quem busca o parceiro privado, é uma decisão política dos entes subnacionais. Então, isso é muito claro. Acho que houve uma discussão muito grande dos decretos, houve um desgaste em função dela. Eu acho que o setor hoje é pacificado. Nós estamos aí com uma boa estabilidade jurídica e institucional para que os projetos saiam. Importante é a gente não forçar o modelo. Quer dizer, ir adiante, eu acho que os projetos estão bem estruturados, sejam em privatizações, sejam em concessões, sejam em PPPs. É importante que a gente não deixe o mercado acontecer, porque no fim o desafio do saneamento é levar o serviço para quem não tem, né? Então, se a gente criar muita instabilidade, a gente
gera uma insegurança no investimento. Então, eu acho que agora o setor está pacificado, a questão é a gente não atrapalhar. Os projetos estão andando, o BNDES vem estruturando os projetos, estados, prefeituras, PMIs, né? Tem um monte de modelos de estruturação para diferentes modelos de concessão. E tem que ter claro que essa decisão política é do ente subnacional e talvez a esfera federal tenha que contribuir para que a gente tenha um novo ciclo de pipeline robusto como o dos últimos 3 anos. Bom, Percy Soares Neto, peguei minha cola aqui, diretor executivo da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Saneamento. Percy, muito obrigado, viu, por estar conosco aqui. Obrigado, Caio. Obrigado, Daniel, pela oportunidade. Bom, gente, e daqui a pouco, Pedro Sánchez consegue se reeleger primeiro-ministro da Espanha após meses de incerteza. Até já. WW está de volta agora com o Lorival Santana, meu chapa, meu amigo. Tudo bem? Bem, vocês? Bom, gente, vamos falar sobre a Espanha, né? O país, após meses de incerteza, o Pedro Sánchez, do Partido Socialista, foi reeleito primeiro-ministro e pode governar o país por mais 4 anos. A vitória veio depois de semanas de negociações com os partidos separatistas para conseguir maioria no parlamento. Os detalhes com a correspondente Priscila Yazbek. Pedro Sánchez, do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, que governa a Espanha desde 2018, conseguiu a maioria dos votos depois de formar aliança com partidos separatistas, numa medida que foi muito criticada e que inclusive levou a uma onda de protestos na Espanha nas últimas semanas. Primeiro, é importante explicar o funcionamento do sistema político na Espanha, que é uma monarquia parlamentarista. Um partido ou coalizão precisa de 176 das 350 cadeiras do Congresso para ter o direito de indicar o primeiro-ministro. O Congresso, então, informa ao rei quem quer indicar para primeiro-ministro, que oficializa o novo chefe de governo. Nas eleições gerais que aconteceram em 23 de julho, Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular de centro-direita, obteve a maioria dos votos, 136 votos, mas o partido de extrema-direita, Vox, teve menos votos que o esperado. Com isso, o Partido Popular de Feijóo e o Vox não conseguiram juntos os 176 assentos necessários para formar maioria. E aí, com isso, começou uma corrida, então, entre Feijóo e também Sánchez para conseguir apoio e os votos necessários para formar o novo governo. Sánchez, então, conseguiu os votos necessários depois de se aliar a partidos separatistas que pediram concessões em troca do apoio, incluindo a anistia para líderes separatistas catalães exilados desde o fracasso do referendo de independência da Catalunha em 2017. Esse acordo entre o PSOE e os partidos separatistas levou milhares de espanhóis às ruas em protestos que foram apoiados pelos partidos de direita. Sánchez foi muito criticado por essas alianças em troca de votos, até mesmo dentro do seu próprio partido, e 2 em cada 3 espanhóis são contrários a essas alianças e também a anistia a líderes separatistas. E, por fim, a vitória de Pedro Sánchez traz um alívio para líderes europeus de esquerda que viam um movimento de direita assumindo o poder em diferentes países também da Europa. Priscila Yazbek, de Paris, para a CNN Brasil. Vamos lá para a análise. Lorival, dá uma explicada, melhor até para a gente. Vamos lá. Foi um acordo extremamente temerário, porque atropelou a justiça espanhola. A justiça espanhola condenou esses 14 parlamentares separatistas catalães a até 13 anos de prisão por sedição, por causa do plebiscito do dia 1º de outubro de 2017, que decidiu pela separação da Catalunha, que foi um plebiscito inconstitucional, porque não foi aprovado pelo parlamento. E depois disso, então, eles ficaram exilados na Bélgica e não podiam voltar desde 2017. Bom, o Pedro Sánchez, além dessa anistia, mas falando mais uma coisa sobre essa anistia, corre um outro processo em que esses mesmos personagens podem ser condenados por terrorismo. Então, existe um risco muito grande de Pedro Sánchez dar essa anistia e depois eles serem condenados, e aí o que ele vai fazer? Vai dar outra anistia, primeira coisa. Segundo, ele cedeu também
o título de nação catalã e nação basca para essas duas regiões e para 2 partidos de cada uma das 2 regiões que são partidos separatistas, no total 4 partidos, 2 catalães e 2 bascos. O que isso significa? No caso da Catalunha, que é a região mais rica da Espanha, uma antiga reivindicação, devolver todo o imposto arrecadado na Catalunha para a Catalunha, que diz que carrega a Espanha nas costas. Eu cobri a eleição do final de dezembro de 2017 lá na Catalunha e esse era o grande debate. Eles falam espanhol com sotaque. O espanhol é ensinado como uma língua estrangeira nas escolas e eles querem mais autonomia. Eles querem ser um país independente. E aí também a seguridade social passa a ser entregue, controle dela, para a Catalunha e para o País Basco. E mais, sobretudo os catalães estão dizendo o seguinte: nós não estamos dando um cheque em branco para o governo. Todos os dias nós vamos decidir se a gente continua apoiando ou não, dependendo das concessões que são feitas. Então, diante de tudo isso, será um governo extremamente precário, instável, dificilmente vai ter 4 anos esse governo, porque, assim como aconteceu com a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, as concessões do então presidente Kevin McCarthy no início do ano foram tão brutais para ele poder assumir a presidência que ele ficou nas mãos de uma pequena minoria. Nós estamos falando, no caso da Espanha, de 4 partidos que tiveram 6% dos votos e que agora dominam um governo, com uma pauta separatista de um governo central. Mas, Lorival, então vamos lá. Por quê? Pelo poder? Pelo poder. Porque o Pedro Sánchez, em maio, perdeu eleições fragorosamente, eleições locais, em que a direita teve um desempenho muito grande, incluindo o Vox, que é um partido de extrema-direita, e aí ele convocou eleições nacionais para dar um checkmate nos progressistas espanhóis. Falaram: vocês não foram votar, não votaram em mim, não votaram nos socialistas, não votaram na esquerda, o Podemos praticamente desapareceu, e desapareceu mesmo, que é um partido de esquerda. Então ele falou: então agora vocês querem ser governados pela direita, então vai ter eleição agora em julho, e aí vamos ver se você... Mas só que foi um blefe, não deu certo, né? E aí o PP, o Partido Popular, que é de centro-direita, foi o mais votado. Só que ele só tinha o Vox de extrema-direita para recorrer para formar a maioria, não é suficiente. Já o PSOE também não tinha partidos nacionais para recorrer, e aí teve então de recorrer a todos esses partidos, numa fragmentação muito grande de partidos separatistas. O Sánchez não é separatista, ele não quer a divisão da Espanha, mas ele caiu nessa armadilha e ou ele convocava novas eleições, na verdade o rei convocava novas eleições, ele tinha até o dia 27 agora para formar a maioria, já que o PP não conseguiu, ou ele cedia tudo isso. E aí os separatistas viram que o Sánchez estava nas mãos deles e arrancaram tudo o que podiam. É um acordo que, ao fim e ao cabo, ele consegue se reeleger, né? Consegue permanecer no poder, isso, mas ameaçando a própria unidade, exato, do país. E a própria democracia, porque sim, atropelou a justiça espanhola. É um acordo de anistia que atropela decisões da justiça espanhola e a própria Constituição espanhola, no sentido de que as decisões da justiça têm a ver com a Constituição, porque foi um plebiscito inconstitucional, e que pode ainda não dar certo. Depois de fazer tudo isso, ele ainda pode cair. Sim, sim. Daniel? É interessante, primeiro, a contradição de Pedro Sánchez, porque em outros mandatos, governos encabeçados por ele lá atrás, ele dizia que não gostaria, não admitiria ficar na mão, depender de independentistas regionais. Ali ele estava se referindo principalmente aos separatistas do País Basco. Agora ele precisa compor com os separatistas da Catalunha. Nessa última eleição, ele se comprometeu a não dar anistia. E agora ele está dando anistia para os separatistas catalães que estão ali refugiados, exilados na Bélgica. Interessante vai ser observar também como se comporta a oposição
muito dura, com participação da extrema-direita, do Vox. Junto com o PP ainda tem o domínio de inúmeras províncias. O partido saiu fortalecido, os partidos de direita e de extrema-direita saíram fortalecidos nas eleições regionais. E um detalhe curioso é que hoje, na investidura de Pedro Sánchez, quando ele formou a maioria e foi designado presidente de governo, primeiro-ministro da Espanha, Santiago Abascal, líder do Vox, o partido de extrema-direita, se recusou a cumprimentar Pedro Sánchez, saiu. O líder do PP, Feijóo, disse que a vitória de Pedro Sánchez, a composição, era um equívoco, mas foi cumprimentá-lo. Ele controla o Senado. Ou seja, ele não conseguiu nem a governabilidade, esse acordo todo foi para ter maioria na Câmara. Bom, Lorival, muito obrigado, viu? Bom descanso. Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília, muito obrigado. WW termina aqui. Boa noite e até amanhã.